Olá para todos que estão assistindo, aqui é Josimar Carlos, com meu primo Lucas Roberto. Então começando mais um comento aí, para falar de uma trilogia aí, de um filme de terror, suspense, que saiu ultimamente, o terceiro filme está aí no cinema. A gente vai dar uma passada aí rapidinho nele, sem contar spoilers, que tem muita gente ainda que não assistiu os filmes. Então é isso, antes de mais nada, Facebook, Twitter, dá uma fuçada lá, se inscreva no nosso canal, isso aí. Roda a vinheta e já era. Retornando aqui então, vamos falar de um filme que está passando no cinema aí, o seu terceiro. É o filme Insidious, que no Brasil ficou conhecido como Sobrenatural. Apesar do nome Sobrenatural ser associado à série dos irmãos Winchester, Ficou melhor esse nome, né? no Brasil, porque Insidious, se você traduzir para português, é insidioso, que é uma coisa traiçoeira, é alguém que almeja pegar algo. Coisa. Isso. Que tem a ver com todo o plot do tem filme, a ver com a mas história, né? no Brasil ia ser muito estranho. Vai assistir, né? Que filme você assistiu? Eu vou assistir o Insidioso. Merda. Não, velho, horrível. Então, antes de falar rapidamente dos filmes, que a gente não quer contar spoiler, e como são 3 filmes, a gente não quer que fique muito longo também. Vamos dar os dados técnicos aí dos 3 filmes, que é mais fácil, eu acho. Depois a gente fala da história. O primeiro e o segundo filme são dirigidos pelo James Wan, sendo aí depois, graças aos Jogos Mortais, né? Ele dirige o primeiro Jogos Mortais, em 2004. Aí ele chegou dirigindo o Sobrenatural em 2011. E ele meio que foi o cara que renovou esse estilo de filme aí, de assombração, de suspense, né? Que não é aquele terror mesmo, como Jogos Mortais. Ele é diferente. Então, é aquele suspense. É aquela que vai tocar aquela musiquinha, vai ficar tudo silêncio e vai ter alguma coisa pra te dar um Sempre susto. fica esperando aquela hora que vai dar alguma coisa. Porque 2 anos depois ele lançou Invocação do Mal. Que é outro filme. Que é outro que é excepcional mesmo. Que é terror e suspense também, que é muito bom. Que é fatos reais, né? Baseado em fatos reais. Conta a história da família lá, Warren. Aí depois de dirigir esse, voltou com Sobrenatural capítulo 2, em 2013. Aí ele parou, porque ele foi chamado para fazer o 7º filme do Velozes e Furiosos. Que foi E nesse ano que foi o melhor. Afinal de contas o cara ganhou 1,5 bilhão aí fazendo o filme. E nesse ano mesmo, por isso ele não voltou no Insidious 3, capítulo 3, como diretor. Ele meio que trabalha na coprodução. Ele ajuda ali em algumas coisas, porque ele guiava o filme desde o primeiro, né? Aí então, voltando em 2016, ele veio com Invocação do Mal. E 2 anos depois, em 2018, ele entra no universo aí dos heróis e lança o filme do Aquaman. E outro ficha técnica aí é o Leaf, o Anel, Leaf Whannell, não sei como que deve falar o nome desse cara, que é um nome difícil. Que ele é o roteirista desses filmes. Meio que ele e o James Wan trabalham juntos aí, né? Durante muito tempo aí, cara. Não só no Insidious, né? Eles vêm desde Jogos Mortais. O primeiro Jogos Mortais é escrito por ele. Só que ele, no caso, o James Wan saiu dos Jogos Mortais, ele não dirigiu mais. E o Leaf continuou. Ele escreve o roteiro ainda do 2, ele escreve o roteiro do 3. Aí depois ele volta no Gritos Mortais com o James Wan. E sai dos Jogos Mortais a partir do 4, não é mais dele. Então dá pra você ver que esse Leaf, ele escreve bem o roteiro de filme de terror, porque a partir do 4 Jogos Mortais que foi que a cagada começou, né? Os 3 primeiros não estavam tranquilos ali, mas a partir do 4 ficou... O 4 foi a cagada total, então dá pra você ver que pelo menos não é culpa do cara. Ele volta como roteirista do Sobrenatural 2, então ele volta sendo roteirista no terceiro filme, mas não é só isso. Então pra quem não sabe, né, ele descobriu agora também, não é só como diretor ou roteirista, é como ator. Ele faz o spec dos 3 Sobrenatural, né, cara? O spec é o cara que ajuda a Elise a ver as coisas sobrenaturais lá, que eles fazem. Tipo aqueles caça-fantasma que tem nas séries aí de TV que vai nas casas assombradas. Ele escreve as coisas que a Elise faz quando ela tá no submundo lá, né? Nas profundezas o Further, que eles chamam no filme. De caso, né, o cara faz tudo no filme também. Ele é o roteirista, ele dirige e ele é o Specs, mas o Specs não aparece muito, né? Ele aparece basicamente no ato final do filme ali. Então passou pela ficha técnica aí. Rapidamente sobre os filmes então, sem spoilers para não estragar muita gente. O primeiro filme, a história rápida do primeiro filme, é uma família, os Lamberts, eles têm um filho
É que enquanto ele dorme, ele acaba indo para Isso. chamada profundezas. Ele vai para as profundezas, que é o Further. Um sonho, né? Sonhos. E a família começa a ser assombrada por causa disso lá. E o menino fica em coma, porque a alma do menino sai do corpo dele. Isso não é spoiler, porque isso está no trailer. E as assombrações talvez acontecem porque fica aberto um canal entre Isso. o menino e o... Que quando você faz contato com o espírito, você dá brecha para que todos os outros espíritos venham. Só que além de espíritos, ele dá a entrada para demônios, que tem os demônios também. Uhum. E eles vão tentar procurar ajuda, tudo. Ajuda médica. Mas até que eles veem que realmente a coisa está ficando feia. E a mãe do cara, o pai do Lambert, que existe um segredo por trás, que você só descobre no final do filme. E ela chama uma amiga dela chamada Elise. Essa senhora traz com ela 2 caras, né? Que é o Specs e o outro que eu acabei esquecendo o nome dele agora. E vai tentar entrar em contato com a alma do menino para o menino voltar pro corpo dele. 2 anos depois, Insidious capítulo 2. O Insidious capítulo 2, o enredo dele tem as coisas no trailer, mas é foda você falar meio que as coisas assim, porque o 2, ele é automaticamente ligado com o primeiro. O final do primeiro é o começo do segundo, eles continuam assim direto. Por isso que até o James Wan, né, o Leaf Whannell, tiveram essa ideia aí de não colocar tipo Insidious 1, Insidious 2, né? É Insidious capítulo 1 e Insidious capítulo 2. Ou Sobrenatural capítulo 1 e Sobrenatural capítulo 2. Isso que eu achei interessante, porque querendo ou não é capítulo mesmo, porque é continuação direta, cara. E basicamente a ideia do 2 é o seguinte, continua a assombração dos Lamberts, né? É uma coisa que acontece no finalzinho do primeiro filme, ela repercute no comecinho do segundo, eu não quero contar isso para não estragar. E o dono da casa, o pai, ele fica agindo meio estranho por causa das coisas que aconteceram durante o decorrer do primeiro filme. E tudo isso vai se espelhar no segundo. Então no segundo você tem aí os 2 ajudantes da Elise novamente aparecendo, o casal, o filho, todo mundo aparece. E acontecendo as coisas, e é complicado demais falar do segundo, cara. É porque dependendo do que a gente falar aqui... Vai dar spoiler. Assistam Sobrenatural 1 e 2, pra dar a ligação aí. Vocês vão entender, porque eu sei que tem muita gente que não gostou do segundo, mas eu gostei. Meu primo gostou aqui. Ele responde pra você muita coisa que ficou meio que aberto no primeiro filme, ele responde no segundo. E é interessante demais o que eles fazem, porque tem algumas cenas que acontecem no segundo filme, que elas acontecem ao mesmo tempo que o primeiro filme. Eu achei isso irado demais. Então, meio que passando por cima do primeiro e do segundo, porque é bem difícil falar do filme sem dar spoilers. Agora, em 2015, lá nos Estados Unidos estreou em junho, aqui no Brasil estreou em agosto, né, o Insidious, capítulo 3, que aqui no Brasil traduziram como Sobrenatural a Origem, mas ele é capítulo 3. Por quê? Porque o terceiro filme ele se passa antes do primeiro com o segundo. O filme já começa dizendo pra você lá, algum tempo antes da maldição dos Lamberts, que você entende que o filme se passa antes. E aqui novamente a ideia, o que eu posso contar que aparece no trailer do filme, mas não dá spoiler sim. É uma menina que vai procurar a Elise para ajudar ela, porque ela acha que tem alguma coisa seguindo ela, porque ela tentou entrar em contato com a mãe dela, que a mãe dela tá morta. Aí que a Elise fala essa famosa frase aí, que quando você entra em contato com o espírito, você deixa aberto um canal aberto para que outros espíritos possam entrar em contato com você. Então a menina começa a ficar assombrada, você vai ter novamente a repetição dos sustos dos 2 primeiros filmes. Mas eu não tenho nada contra o Leaf, ele é um bom ator aí, o roteiro dos filmes dele são bons. Mas a direção, eu não sei, acho que a direção do James Wan, ela leva muito mais do filme, porque os 2 primeiros filmes são muito mais assustadores do que o terceiro. E inclusive o modo de aparição das assombrações é totalmente diferente, né? No primeiro e no segundo é fechado, né? Você não via as coisas, ela é no susto. Agora no terceiro é da cara, tipo. Desde o começo a assombração já aparece pra você. Né? Você vê mesmo ela, assim, durante o filme. Mas nos 2 primeiros não, os 2 primeiros eram em relances, assim, apenas pra te dar o susto. Você via uma luz vermelha, você via rapidamente alguém no canto, sabe? É uma sombra. Mas no terceiro não, no terceiro aparece mesmo as coisas, né? Nos 2 primeiros aparecia quando a Elise ou o garoto entravam lá no Further, nas profundezas, aí que você via realmente as coisas. Aqui no terceiro repete isso, mas não, a assombração já aparece desde o começo do filme.
Basicamente é isso, a menina vai começar a ser assombrada lá. Aqui, novamente, no 3 você vai ter ligação com coisas do que vão gerar o primeiro e o segundo depois. Mas ficou, mesmo assim, ficou meio aberto aí a possibilidade de ter um capítulo 4. Porque, sem spoilers, a spoilers vai ser a palavra desse comento aí. Porque no final do segundo filme, você vê a Elise entrando numa casa de uma família, e tem uma menina sentada na cadeira lá, e a menina tá meio tipo paralisada, alguma coisa está acontecendo com ela, mas eu não lembro se ela tá numa cadeira ou se ela tá numa cadeira de rodas. Eu sei que ela tá sentada. A Elise vai ver, vai conversando com ela, a menina não fala com ela, a menina olha pra cima, e a Elise olha pra cima no canto da parede, né, aquele canto famoso, preto, escuro, não tem porra nenhuma naquele canto. E a Elise olha e começa aquelas musiquinhas que foi marca desse filme de terror. O Invocação do Mal pegou o mesmo esquema. E ela fica olhando e ela simplesmente fala, você. Tipo, uma cara bem assustada. Isso. Algum espírito, alguma coisa que ela conhece. E você não entende o que é, né? se é o que você vê nesse terceiro filme ou se é o que você vê no primeiro filme, né? No primeiro e no segundo. E se for o que ela vê agora, no terceiro filme, eles meio que fizeram o terceiro filme para poder te explicar direito o que é essa assombração, para no 4 eles continuarem com ela. Ou não, ou eles explicaram pra você, pra ligar tudo. Porque eu acho que o 4 vai ter, cara. Porque é impossível, assim. Não, porque ainda ficou sem explicação o final. Ficou, o final do 2 ficou sem explicação. O do final do terceiro não. O final do terceiro ficou explicado porque ele continua o primeiro e o segundo, né? Então a gente tentou aí dar uma passada nos 3 filmes. Espero que a gente tenha aguçado aí a vontade das pessoas assistirem. Mas assista a trilogia do Insidious, eu recomendo demais. Os 2 primeiros filmes vão te dar susto, vão te arrepiar profundamente. E o terceiro também vai. Mas não da mesma mas intensidade. não da mesma intensidade. Assim. Vai ter aquele momento ou outro mais forte. A música, parece que eu senti falta da música também. Nos 2 primeiros ela tinha mais peso. A cançãozinha lá do Tiptoe. Não. Ela toca no segundo filme bem suave ali, mas eu senti falta dela no terceiro filme. É o capítulo 4. Dela tocar o filme inteiro. Imagina, é a música de fundo, né? É a música de fundo do filme inteiro você Tiptoe. Porque essa música é animal, cara. Escutou? O quê? Agora acabou. Vamos embora agora.